E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: estes pecadores, e come com eles. E eles lhe propôs esta parábola, dizendo: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que eu venha achá-la? E achando, põe sobre os seus ombros, rejubilando, vindo com alegria. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quantos querem se arrepender esta noite? Quantos querem se arrepender esta noite? Aleluia. Bom começo, aleluia. 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos ver se a igreja entendeu de novo. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a vontade do Senhor é que todos se salvem. A vontade de Deus. O Senhor não te criou, o Senhor não te formou no ventre da sua mãe, alguns anos atrás, para você ir para o inferno. Não. A vontade do Senhor Jesus é que todos venham se salvar. É que todos venham fazer morada com Ele na glória eterna. E quando Jesus começa a sentar com os fariseus, estou falando de um homem santo, de um homem inteligente, um homem que passou todas as suas etapas da sua vida estudando desde jovem, ensinando alguns doutores da lei, porque ele sabia da responsabilidade do ministério dele. Ele sabia o qual Deus colocou na vida dele a fazer e a pagar o preço. E o Senhor Jesus Cristo, simplesmente ensinando, sentado, comendo com um pecador, como eu, como você, Ele senta nas nossas mesas todos os dias, Ele está conosco, sentado ao nosso lado, indo trabalhar conosco na condução, indo para o trabalho, indo para a faculdade, voltando aqui para a igreja. Ele está lado a lado comigo e com você. Sabe por quê? Porque Ele se importa com a minha vida e com a tua vida. E por isso, Jesus Cristo, Ele quer o melhor para você. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que essa parábola, ela continua. Jesus vai buscando a melhor forma de ensinar, de pregar, de conversar, porque o desejo dele é que todos se salvem. Nós tiramos isso pela mulher do fluxo de sangue, pela mulher que foi pega em adultério. Enquanto os vizinhos dela queriam apedrejá-la, ele simplesmente fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E devido ao perdão instantâneo naquele momento ali, ele simplesmente fala: vai e não peques mais. E a parábola aqui continua. E disse: um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a minha parte dos bens, porque me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo loucamente. Em uma parábola, na história, Jesus explicando, simplesmente ele está falando de dois irmãos. Preste bem atenção, eles estavam na casa a igreja. Vou repetir, eles estavam na casa tinham a mesma comida, a mesma bebida, amparado pelo Pai. E o que me chama a atenção é que ele pede a herança dele, ele pede a parte dele. Mas o que me chama a atenção é que ele se precipita. Ele quer fazer o que ele quer fazer a vontade dele. Ora, se o pai não morreu, como é que ele vai adiantar algo para ele? Se é que me entende. E simplesmente esse jovem, ele pega aquilo tudo, aquilo que o pai deu para ele, aquilo que o pai emprestou na vida dele, seja sabedoria, seja valores, simplesmente ele vai viver longe, gastando loucamente, vivendo loucamente. E o mais doloroso, eu imagino o coração do pai ver o filho partir. Eu imagino o coração de um pai ter ensinado algo na vida daquele filho, de um pai ter ensinado, dando instrução. A igreja já entendeu, aleluia, aquilo que o Senhor colocou na tua vida, irmãos. Entramos na fé espiritual mais uma vez. Por muitas vezes, irmão, aceitamos Jesus, estamos na casa do Pai, e o Senhor inicia o nosso ministério. Viemos, aprendemos da parte de Deus, da palavra de Deus, buscamos graça e conhecimento, e simplesmente aquele âmago dentro da gente começa a vir a soberba, achamos que sabemos demais. Por muitas vezes achamos que não precisamos do nosso irmão que está sentado do nosso lado, achamos que não precisamos dos obreiros, o qual tirou um tempo para nos ensinar, e saímos na casa do Pai. Meu Deus, por que tu está falando isso, evangelista Valderi? Irmãos, eu já me desviei uma vez e é algo horrível, horrível. Eu não sei se eu já contei essa história. Eu ainda no Ministério de Louvor na Metodista, quando todo bom obreiro acha que está crescendo em graça e conhecimento, já acha que sabe demais. Mas o perigo da soberba, ela às vezes bate a porta do teu âmago, do teu coração, e por muitas vezes vamos viver a nossa vida longe da casa do Pai. Deixamos simplesmente de ir nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, nos cultos de aprendizado domingo de manhã, e caímos simplesmente em uma desgraça. Por muitas vezes, quando estamos longe da casa do Pai, viramos marionetes na mão de Satanás. E é algo terrível, algo terrível. Uma certa vez eu me lembrei que eu querendo simplesmente sentar nos amigos, junto com os amigos meus, que não eram convertidos, e eles tomando aquelas bebidas lá fortes, e eu querendo beber também. E um deles falou assim: Valderi, sai daqui, o teu lugar não é aqui, o teu lugar não é aqui. E aquilo eu achando que era o
o meu amigo João Leitão falando comigo, mas simplesmente era a boca de Deus usando os lábios deles. Irmãos, todo lugar que eu chegava, os meus amigos falavam: teu lugar não é aqui, Valderi. Oh, meu Deus. Foram dias horríveis na minha vida. Horríveis. Eu entrei em lugares tenebrosos, lugares horríveis. Por isso, hoje em dia, quando eu saio para evangelizar, onde tem um grupo de jovens, eu procuro manter eles sempre perto de mim, que é para mim olhar o que é que está se passando. Porque eu sei como é que é cada beco, cada localidade onde Satanás está habitando, aonde Satanás está querendo fazer morada em cada coração. Mas glória a Deus, o Senhor usou um da minha casa, do meu lar espiritual naquele momento. Ele me tirou da onde eu estava, jogando bola na hora, aquele futebol ferrenho. Ele falou assim: Valderi, vem aqui que eu quero falar contigo. Irmãos, assim, não foi só eu que parei, não. A maneira que ele falou, a quadra toda parou. A quadra toda parou. E ele me chama no particular e começa a conversar comigo. Para a honra e a glória do Senhor, voltei para os braços de Cristo. Voltei para o braço do Pai. Dando continuidade. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Por muitas vezes, Senhor, estamos com aquela fome de Deus. Estamos sentindo aquela sede de Cristo, de ter Cristo em nossas vidas. E uma vez que nós passando necessidade de alimento, de bebida espiritual, faltando alimento de pão, de água, porque estamos longe da casa do Pai, por muitas vezes não temos força de voltar para a casa do Senhor, porque simplesmente nós não fazemos uma leitura de palavra, simplesmente nós não examinamos as Escrituras, porque é isso que nos permanece forte na presença de Deus. E desejava encher o seu estômago com algumas bolotas ou alimento de porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Eu quero te dizer esta noite que o mundo lá fora, ele não tem nada para te oferecer. Que o mundo lá fora, ele não tem uma vida eterna para te oferecer. Mas Cristo, que transformou a sua vida, que Cristo te tirou de um charco de lodo, Ele tem algo a mais para você. Continue buscando o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas elas vão lhe ser acrescentadas, irmão. Meu Deus. E perecer, apodrecer de fome. Se por acaso existe algum de vós que está passando por isso, de uma fome espiritual, desânimo de ler a palavra, olha só a atitude desse jovem. Levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me com um dos teus empregados. Mudança de postura. Foi pregado aqui há 2 domingos atrás. Mudança de postura. Uma hora de uma escassez espiritual, uma hora já apodrecendo por falta de alimento, por falta de pão, por falta de água para saciar a tua sede, ou qual a fonte está jorrando toda hora água, jorrando toda a água. Basta querer se declarar para o Pai: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, por isso estou aqui para me reconciliar, para me consertar com o Senhor. Dai-me, Senhor, novamente a tua água, sacia minha sede, Pai.
Vem matar minha fome, Jesus. Irmãos, é mudança de postura. Simplesmente mudança de postura. E nós fracos, como é que vamos fazer isso? Pedi o pessoal lá atrás que coloque aqui em João, capítulo 6, versículo 35. E disse-lhe Jesus, declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus continua sendo o pão da vida para você e para mim. Quantos querem se alimentar dele hoje? Dêem glória. Temos a oportunidade de estar se alimentando da palavra de Deus. Temos a oportunidade neste domingo de estar tomando uma postura nova, uma postura de homem e de mulher de Deus, e se alimentar do pão da vida que desceu do céu. Deus toda hora está falando conosco. Basta uma mudança de postura e entender que o Senhor pode saciar a minha fome e a tua fome. O Senhor pode saciar a minha sede e a tua sede. Abra também em João 44. João 6, 44. Vamos lá, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai quem me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. 45. Glória a Deus. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Volta 44. Quem me enviou não trouxe, e se eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vocês acham que chegaram aqui por espontânea vontade de vocês? Vocês acham? Vocês acham que são homens, são mulheres suficientes para vir aqui por vontade própria? Não vieram por vontade própria. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, Ele te trouxe até aqui. O Espírito do Senhor que habita na casa de vocês, aonde está fazendo morada, fazendo comunhão com vocês, te trouxe até aqui. Glória a Deus. 45. Glória a Deus. E está escrito lá nos profetas lá atrás, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vinha a mim. É só ouvir, é só aprender, é só colocar em prática, que vamos continuar caminhando para o céu a fazer morada. É só ouvir e aprender. Irmãos, isso é de graça. Ao contrário, lá do terreiro de Satanás, que vai te pedir um valor absurdo. Aqui é de graça. O Senhor quer que você se salve. Deus quer a tua salvação. Vem aprender de mim, que sou manso e humilde. Vem aprender do Senhor. A palavra do Senhor, ela está escrita. É só buscar. É só aprender. É só colocar em prática. Irmãos, eu fiquei imaginando como a tristeza do pai quando alguém vai embora. Mas também pelo outro lado eu vejo que aquele jovem, ele foi macho o suficiente dentro dessa parábola. Ele foi muito macho para ter a consciência que a todo momento ele estava errado. Eu acho ali que ele pegou a soberba dele, ele botou em
debaixo da sola do sapato e simplesmente esmagou. Ele conseguiu perceber que perto do Pai era o lugar dele. Já estou finalizando. João 6, vamos lá no 37. João 6, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quantos querem ir até o Senhor esta noite? Quantos querem ir até Cristo? Dê glória a Deus esta noite. Quantos estão felizes com a alegria da salvação em suas vidas? Dê glória. Glória a Deus. Irmãos, dificuldade nós vamos ter. Vamos ter muita dificuldade, porque nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que todo momento é difícil. Mas o Senhor está falando: venha a mim, que de maneira eu lançarei fora. É só eu me esforçar, é só você se esforçar. E por muitas vezes, irmãos, não fazemos força para sair de nossas casas. Temos um lar espiritual. Vou falar mais uma vez. Deus quer te salvar. O Senhor Jesus quer te salvar. E fechando aqui essa pregação, o Senhor me deu até aqui. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o viu, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Jesus. Eu vou ler mais uma vez. E levantando-se foi para o seu pai. E levantando-se foi para o seu pai. Levanta, reage, levanta, reage. Sai do comodismo, que o Senhor está te esperando. O Senhor está falando: vem, filho. Vem, filho, estou te esperando. E seu pai se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor roupa, o melhor vestido e vestilho, e pondendo-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. O que me chama a atenção aqui no final é que simplesmente o filho foi dar uma explicação. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Mas o pai já dá um corte no que ele está falando. Não interessa o que você fez, não interessa por onde você andou, eu estou te esperando na minha casa, eu estou te esperando no meu lar espiritual. Vem, filho, o Senhor está te esperando, vem. Irmãos, chegou a hora de um momento com Deus, um encontro com seu Pai. Se por acaso andávamos perdida como uma ovelha desgarrada, é esse o momento. O pastor dos pastores está te chamando. Ele quer te dar pão, ele quer matar, ele quer saciar a sua fome, ele quer te dar água, ele quer saciar a tua sede, ele quer te dar uma veste espiritual nova. Ele está te mostrando um paquete, ele quer a melhor roupa espiritual para você. E não importa o que você fez até esse momento, o que importa é que você vai levantar deste lugar e vai ter uma postura de reconhecer aquilo que está te impedindo de chegar até o Pai, de reconhecer aquilo que está atrapalhando a tua caminhada com Jesus Cristo.
Tem alguém aqui esta noite para dar um passo aqui na frente? Não tenha vergonha. Somos uma família. Somos irmãos em Cristo. Tem alguém aqui que necessita de algo espiritual? É só dar um passo à frente. Aleluia. É esse o momento. O Pai está te esperando. O Pai, Ele quer te abraçar. O Pai quer te beijar. O Pai, Ele quer te abraçar com carinho. O Pai abriu as portas de novo para você entrar na casa dEle. E Ele está aqui. Aquela presença forte que sentimos aqui em todo culto desde o início. Isso é a presença do Pai. Levanta do teu lugar. Levanta do teu lugar, reage. Reage. Aleluia. O Senhor continua falando comigo, falando contigo. Aleluia. Eu estou querendo finalizar, mas o Espírito do Senhor não está me deixando. É a hora, Deus. Vem saciar a tua sede. Vem matar a tua fome. Vem matar a saudade com o Pai. É o momento. Aleluia. Senhor Santo Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por este momento. Senhor Santo Deus, estamos dando continuidade ao nosso culto. Culto de Santa Ceia no Senhor. Senhor Santo Deus, assim como o Senhor falaste comigo, com cada um desde o início, continua falando com a tua igreja. E o Senhor me deu até aqui e eu entrego a minha oportunidade. Aleluia.